Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 26. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Somente esse versículo. Esse versículo é o versículo principal e é a causa e o porquê da Santa Ceia do Senhor. Nós que cremos em Cristo Jesus, nós celebramos e participamos da Santa Ceia para lembrar da morte do Senhor, até que Ele venha. Então esse é o motivo fundamental, né, da Santa Ceia do Senhor. É lembrar da morte. O que sucedeu com a pessoa? O que sucedeu com o Senhor, com o Salvador Jesus Cristo? E o que sucedeu foi a morte física, por causa das nossas transgressões. Então, a Santa Ceia do Senhor, né, ela deve ser feita sobre esse alicerce, sobre essa base, né, lembrando da obra consumada na cruz do Calvário, da obra de morte. Nós lembramos da morte. Claro que Jesus não ficou no sepulcro. A morte, o inferno, não pôde detê-lo, por causa da sua santidade, por causa do seu resplendor, do seu poder. Ele ressuscitou. Mas o fundamento não é a memória da ressurreição. Mas o apóstolo Paulo explica o motivo, que é o da morte. Foi a morte de Jesus Cristo que trouxe a vitória para nós, os que crermos, né? Então, nós vemos a malignidade e quão terrível é o pecado. O próprio Senhor da glória sujeitou a morte. Tudo isso Ele fez para nos ensinar, nos mostrar claramente o que o pecado ele gera. Nós sabemos, pela leitura da palavra, que o pecado gera a morte. Mas
esse saber, somente por ler, essa informação, ela é muito vaga, rasa. O nosso espírito, a nossa consciência, o nosso interior, precisa de receber luz a respeito desse assunto. É mais terrível e mais sério do que nós pensamos. Quem passou por esse exemplo, por essa caminhada amargosa, difícil, foi o próprio Senhor. Ele passou por esse processo da morte para mostrar, ensinar à humanidade quão terrível é o pecado. Ele gera a morte espiritual, morte eterna. Então, a obra, o feito, o fato, né, a veracidade da cruz nos garante essa vitória. Os nossos pecados, eles foram transportados, transpassados para Cristo. Nós não tínhamos nenhuma oferta, nada que encantasse, que aplacasse a ira de Deus contra nós. Porque o ser humano, ele sempre andou e sempre vai andar no caminho do erro, das trevas. Nós já nascemos com essa inclinação da carne. E a Bíblia diz em Romanos 8 que a inclinação da carne, ela é inimiga de Deus. O fim dela é morte. Então, nós, ou seja, a humanidade, precisava urgentemente de um Salvador. Precisava de um resgate, de uma reconciliação, de uma oportunidade. E essa oportunidade, ela foi traga. Ela veio através do próprio Deus que habitou entre nós. Por isso que Jesus expressou no capítulo 14 de São João: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele aplacou a ira de Deus, oferecendo uma oferta, um sacrifício santo, justo, perfeito, limpo, puro, valioso, que foi a sua glória, a sua santidade, a sua pureza, a sua vida, o seu próprio corpo. Eu entendo essas coisas não na letra. Eu entendo essas coisas na minha consciência. O Evangelho não é letra. O Evangelho não é religião. O Evangelho é uma transformação da mente, uma renovação da mente, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós vamos anunciar o Evangelho a alguém, todas as pessoas têm
a mesma mentalidade. Até muitos irmãos e irmãs crentes há anos acham que o evangelho é uma religião. O evangelho é novidade de vida. O evangelho é uma mente transformada pelo Espírito Santo através da palavra escrita, revelada. Para você entender um pouco do que é evangelho, o evangelho é como você sair do Brasil e ir para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, um outro país com outra língua, outro costume, cultura, comida, roupa, totalmente diferente, e você precisa de habituar, aprender tudo de novo, desarmar dos costumes, tradições, opiniões, gestos, jeito. O evangelho é isso. É como você chegar num novo país que não aceita a sua veste, a sua comida, o seu linguajar, o seu costume. O evangelho é isso. É você ser transportado do mundo pecaminoso, de treva, de corrupção, um mundo condenado, escravo, para um reino de luz. É uma renovação, é um tratar da mente, é uma nova visão, um novo entendimento que te constrange, te deixa devedor do favor de Cristo por você. Se alguém ainda dizima, oferta, vem na igreja por pressão, por ameaça, você não é crente em Jesus Cristo. Você é religioso. Quem sabe, não pela letra, porque a letra mata, incha, ensoberbece. Quem sabe no entendimento, o que Jesus Cristo dispôs e fez por ele, essa pessoa, ela se encontra em uma dívida impagável. E tudo que ela faz, sacrifica, sofre, por causa do evangelho, ela se acha pouco, porque alguém que estava num lugar de glória, resplendor, luz, paz, amor, deixou esse reino e veio para esse mundo para resgatar, redimir, trazer novamente a vida dela, que estava em trevas, em condenação, em pecado, ou vida dele ou dela, tanto faz, para o céu, para a eternidade. Quem entende essas coisas serve a Deus no Espírito e não na carne. Quem entende essas coisas faz a obra do Senhor com alegria e não com choro. Se esforça, se dispõe, se prontifica, porque alguém especial se dispôs a sofrer o ridículo, sofrer a maior barbaridade, sofrer a morte, provou a morte. Alguém especial provou a morte por você, por mim, que não era ninguém. Nós estávamos perdidos e condenados ao inferno por causa das nossas transgressões. Não havia meio de salvação para nós. O que
eu, você, nós poderíamos dar a Deus em prol da nossa salvação? Ouro, prata, bois, terra, filho, herança, sendo que Ele é dono disso tudo. Não há nada que nós pudéssemos negociar, oferecer a Deus, que encantasse a Deus. Ele, isso eu não tenho, não conheço, nunca provei, não sei. Não há nada que o homem poderia ou pode oferecer a Deus, a não ser um corpo corrompido, frágil, pecaminoso, uma mente perversa. Isso que o homem tem para oferecer a Deus. Uma mente poluída. Então, Jesus Cristo veio e ofereceu a si mesmo. Ele não negociou com o diabo. Ele não deu a vida dele para o diabo em troca da nossa, não. Ele ofereceu uma oferta para si próprio. Ele fez uma obra voluntária e se sacrificou a si, para mostrar à humanidade como era o estado dela, o estado de morte, de condenação. Isso nós sabemos muito bem, que a cruz era para nós, para todos nós. Então, Jesus Cristo veio e resgatou a sua criatura. Ele não precisava de padecer tanto, mas ele quis mostrar para nós o fruto, a recompensa do pecado. Então, Paulo está dizendo aqui, todas as vezes que comer o pão e beber o cálice, lembra, pregue, ensine, anuncia a morte, o que aconteceu com Jesus Cristo, com Deus. Ele ofereceu a sua vida para resgatar a nossa vida. Então, a Santa Ceia é a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Porque o Antigo Testamento era uma aliança feita com o sangue de animais, que não pôde purificar o pecado do povo. Porque o sangue de bode, bois, cordeiros, carneiros não pode purificar ninguém. O homem, a mulher, estava guardado debaixo da lei, até que o tempo determinado por Deus chegasse. E o tempo determinado por Deus chegou. E chegou trazendo salvação, tantos para os que estavam guardados debaixo da lei, que não podia se salvar ou se remir. O tempo chegou para eles e chegou para nós, que estávamos sem leis, porque éramos gentios, e a lei foi dada para os judeus. Estávamos sem lei, fazendo o que bem pensávamos e entendíamos. Estávamos separados de Deus.
Mas Deus, que é riquíssimo em amor e misericórdia, na plenitude, no tempo certo, Ele se manifestou em carne e ofereceu a si mesmo o seu corpo, o seu sangue. Ele ofertou a si mesmo. Ele morreu para nos trazer vida, esperança, eternidade, perdão, por meio da sua morte. Então, a morte e o sofrimento de Cristo trouxe para ele tortura, desconforto, sofrimento, mas para nós trouxe gozo, perdão, purificação. Enquanto ele estava sendo ridicularizado na cruz, maltratado na cruz, nós estávamos sendo absolvidos da condenação. Nós estávamos sendo reconciliados com Deus. Nós estávamos sendo benditos de Deus através da sua morte. Então, nós lembramos da morte, do sofrimento de Jesus até que Ele venha. Então, esse é o motivo da Santa Ceia. Lembrar a morte. Porque era para hoje nós nem estarmos aqui mais. Né? Porque uma vez, pela corrupção, o mundo teve o seu cabo na época de Noé, através do dilúvio. Isso é tão real nas Escrituras que até os cientistas incrédulos, eles comprovam isso, que houve o dilúvio. Não tem como fugir dessa realidade. Então, agora tem uma promessa em Pedro, capítulo 3, que essa terra a qual nós habitamos, pisamos, andando, está guardada como um tesouro para ser queimada com fogo. Assim como nos dias de Noé, o povo não creu na pregação de Noé, a qual dizia que cairia um dilúvio, que viria a chuva e cobriria toda a montanha, toda a erva verde, e o povo ria de Noé por causa da idade dele, achando que Noé já estava com a mente cansada da idade. Agora, nós anunciamos um fogo. Noé anunciou chuva, dilúvio. Nós anunciamos um fogo que há de passar por toda essa terra. E há pouco tempo, nós vimos uma reportagem de lá nos Estados Unidos, uma cidade todinha, 100% de uma cidade foi queimada. Casa, carro, árvore, tudo foi queimada. Todos nós sabemos dessa notícia. Então, isto vai suceder. Mas Jesus é misericordioso e está dando tempo para a humanidade se arrepender. As pessoas, quando são convidadas para vir à igreja evangélica, elas já logo se preocupam, achando que elas vão entrar numa prisão e vão ser proibidas até de comer e beber. Porque elas entendem que o evangelho
é uma religião, e a religião prende. O evangelho é contrário à religião, o evangelho liberta. O evangelho ensina o homem e a mulher a andar uma vida de justiça e não de libertinagem. Uma vida de pudor, de decência, e não uma vida de baixaria. Então, as pessoas têm nascido no pecado, na baderna, na bagunça, têm crescido não é nessa liberdade, mas nesse engano, porque o mundo, ele é enganoso. Ele é como um laço do passarinheiro. O passarinho vê, né, a sabiá vê aquela maçã, aquela banana, e ela é o alimento dela, e ela deseja aquela fruta, e o desejo e a fome é tão grande que ela não consegue ver o laço. Então, a hora que ela pousa e belisca naquela fruta, o laço fecha e aquele pássaro é pego. Assim é o mundo. Ele oferece drogas, bebidas, farras, indecência, imoralidade, pecado, e o homem acostumado a alimentar, a mulher alimentar isso é um prato cheio para ele e para ela. Quanto mais devassidão, engano, mentira, violência, droga, bebida, mais ele ou ela se alegra. É caminhos que parecem de vida, mas o final é caminho de morte eterna, de separação de Deus. Quando você entende essa palavra, quando você se sente impotente e vê a potência de Deus em Cristo para te salvar, você se acha devedor, e então você passa a servir a Deus no Espírito com alegria e gozo. Então, é uma dívida que nós temos com Deus, né? Ele deu a vida dele por nós, agora nós devemos também dar a nossa vida pelos irmãos, enfrentando as adversidades para abrir o entendimento das pessoas por meio do Evangelho, para que elas não percam o direito da herança eterna, que é a salvação. Então, o significado da ceia é esse, é lembrar da morte, do sofrimento de Jesus por mim, por nós, pela igreja. Santa Ceia é dia de temor, de memorizar, de lembrar, né? É dia de nós sabermos do estado que encontrávamos antes de encontrar com o Salvador, e lembrar do estado que estamos agora, depois de encontrar com o Salvador. Estamos prontos pela fé em Cristo Jesus, para qualquer hora encontrar com o Senhor nos ares. Então vamos ficar com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus.